Na aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre o sistema digestório. E as principais funções do sistema digestório são fornecer água, íons e nutrientes para o organismo. Mas para que consiga fazer isso, precisa primeiramente quebrar as partículas dos alimentos em partículas cada vez menores, para que assim essas partículas possam ser absorvidas e para completar aqui, o que não foi absorvido vai precisar ser eliminado. Então, nós temos algumas fases durante esse processo. A primeira fase que nós vamos comentar é a fase da apreensão, que é aquela fase que nós levamos o alimento à boca. Com o alimento dentro da cavidade oral, nós começamos a fase da mastigação, que é a fase da quebra dessas partículas dos alimentos em partículas cada vez menores. E depois que está tudo quebrado, nós vamos agora deglutir. É o momento que nós levamos esse alimento da cavidade oral e levamos em direção ao esôfago, tá? Então, o momento da deglutição é o momento que nós levamos o alimento da cavidade oral e empurramos esse alimento em direção ao esôfago. Depois esse alimento chega até o estômago, aonde começa a acontecer o processo de digestão. Na verdade, não é onde começa, porque o processo de digestão mesmo já começou lá em cavidade oral, tá? Então aqui é onde realmente acontece a maior parte do processo de digestão, aonde esse alimento vai ser digerido para que essas partículas sejam quebradas para que agora, nos intestinos, comece realmente a fase da absorção. E aquilo que não foi absorvido vai precisar ser eliminado. Então, a gente finaliza esse processo com a expulsão dos resíduos que não foram absorvidos. Então, nós podemos dividir o sistema digestório em dois grupos. Nós temos o trato gastrointestinal, conhecido como TGI, e os órgãos digestórios anexos. O trato gastrointestinal é um canal, e é um canal realmente, por onde o alimento passa. Em determinada parte desse canal, a gente vai ter uma pequena dilatação, que a gente vai ver já já. Mas esse trato gastrointestinal é um canal por onde o alimento passa, da entrada à saída. Já os órgãos digestórios anexos serão os órgãos que irão ajudar uma daquelas fases, algumas estruturas desse canal alimentar. Então, quais são os órgãos que participam e formam o trato gastrointestinal? Nós temos a cavidade oral, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, o reto e o ânus. E os órgãos que irão ajudar estes naquelas fases que falamos no slide anterior serão as glândulas salivares, os dentes, a língua, o fígado e o pâncreas. Então, na aula de hoje, nós vamos focar nos órgãos do canal alimentar, né, os órgãos do trato gastrointestinal, e numa próxima aula falaremos especificamente dos órgãos digestórios anexos. Vem comigo aqui nessa viagem agora. Então, a cavidade oral, ela pode ser dividida em duas partes. Ela tem essa parte aqui, mas entre os dentes e gengiva e lábios e bochecha, essa partezinha aqui, ó, que nós chamamos de vestíbulo da boca, e tem a cavidade oral propriamente dita, ou cavidade própria da boca, que é essa parte aqui agora que está compreendida entre os dentes, onde nós encontramos a língua, por exemplo. Então, eu costumo brincar na minha aula que o vestíbulo da boca é onde fica lá o caroço de feijão, um pedaço de alface depois que a gente se alimenta, né? O pessoal que usa aparelho fixo sabe bem o que eu estou falando, que às vezes fica numa mania de, né, ficar puxando o alimento ou aquela sujeira que fica ali e precisa escovar bem os dentes, escovar bem aquela área para evitar qualquer tipo de problema futuro. Então, nós temos a cavidade oral podendo ser dividida em vestíbulo da boca, que é toda essa região aqui, e a cavidade própria da boca. Ela tem como limite anterior essa fenda entre o lábio superior e o lábio inferior, que nós chamamos
de rima bucal. Então, o limite anterior da cavidade oral vai ser a rima bucal. Na parte posterior, então, o limite posterior da cavidade oral, que depois desse limite nós entramos em faringe, é o que nós chamamos de istmo das fauces. Então, o istmo das fauces é o limite posterior da cavidade oral. O limite superior dessa cavidade será formado pelo palato, onde falamos rapidamente lá na aula de sistema respiratório, onde nós temos o palato duro, formado pelo osso da maxila e pelo osso palatino, e o palato mole, formado pela úvula, basicamente. E o limite inferior dessa cavidade oral é formado pelos músculos que estão aqui no chão da boca. Mas fica feio falar isso, né? Músculos que formam o chão da boca. Então, nós vamos dizer que aqui estão os músculos do assoalho da boca. Então, o limite inferior é formado pelos músculos do assoalho da boca, o limite anterior pela rima bucal, o limite superior pelo palato, e aí engloba o palato duro e o palato mole, e o limite posterior pelo istmo das fauces. Depois do istmo das fauces, nós temos já a faringe. Quando nós pedimos para o indivíduo abrir a boca, nós conseguimos identificar algumas estruturas, principalmente nessa região aqui, ó, lá do fundo da cavidade oral. Então, nós temos aqui dois arcos, ó, um arco aqui que está mais evidente e o outro um pouco mais posterior. Então, nós temos aqui um arco mais próximo da língua e por isso vai se chamar arco do palato glosso e um arco mais próximo da faringe. Então, isso daqui, ó, rapaziada, já é a faringe, já é a parede de faringe, a parte lá de trás já é a faringe. Então, aqui nós temos o arco do palato faríngeo. Entre esses dois arcos, nós temos uma fossa que nós encontramos aqui um órgão linfóide que nós conhecemos no dia a dia como amígdala. Então, essa daqui são as amígdalas, que nós vamos chamar aqui agora de tonsila palatina. Então, entre os arcos do palato glosso e do palato faríngeo, nós encontramos a tonsila palatina, que é um órgão linfóide. Nós aqui ainda encontramos, ó, de um lado e do outro, para ficar bem bonitinho, para formar esses dois arcos, nós encontramos aqui ainda uma estrutura que a galera chama de goela, campainha da boca. Então, isso daqui agora, ó, é a úvula. Então, prestem atenção que dorso da língua, que a gente vai falar na próxima aula, mais arco do palato glosso de um lado, mais a úvula e o arco do palato glosso do outro lado, eles acabam formando um limite ali virtual entre a cavidade oral e a faringe. É onde nós encontramos o istmo das fauces. Então, o istmo das fauces é esse limite virtual aqui, é o que vocês estão vendo. Daqui para o fundo, digamos assim, daqui para a região posterior, nós encontramos já a faringe. Então, quando a gente visualiza aquela imagem, ó, galera, a gente estava aqui, ó, nessa visão aqui, ó, o que a gente está vendo lá atrás, ó, é isso, ó, é essa parede da faringe já, essa parede posterior aqui de faringe. Então, nós vamos ter aqui o arco do palato glosso, o arco do palato faríngeo, a tonsila palatina, e aqui já vai estar a úvula, tá? E aqui nós encontramos já a úvula. Então, o que a gente visualiza lá, ó, é essa parede aqui já de faringe. Então, depois de istmo das fauces, nós já entramos em faringe, beleza? E na faringe a gente viu lá em sistema respiratório que essa faringe a gente pode dividir em três partes. Então, nós temos a parte nasal da faringe, a parte oral da faringe, que na verdade não é mais essa partezinha aqui, não chega a englobar tudo. Nós temos a parte laríngea da faringe. Então, aqui a gente ainda tem uma mistura de sistema digestório e sistema respiratório. A partir de agora, a gente já diferencia um sistema do outro. Nós vimos lá na aula passada de sistema respiratório, que aqui nós encontramos a laringe, que é exclusiva de sistema respiratório, e aqui agora nós vamos encontrar o esôfago, que já faz parte também agora exclusivo do sistema digestório.
Então, o esôfago, que é essa parte logo depois de faringe, é onde nós encontramos agora os movimentos involuntários que vão acontecer no nosso sistema digestório, conhecido como movimentos peristálticos. Então, a parte mais superior do esôfago ainda tem músculo esquelético, então tem uma parte voluntária, mas já para o final do esôfago vai ser predominantemente feito de músculo liso, aonde os movimentos são involuntários, que é o que nós chamamos de peristaltismo. Então, a partir de agora, nós não temos muito controle sobre o alimento que vai estar caminhando dentro do nosso sistema digestório, tá? Então, o esôfago ele pode ser dividido em 3 partes, dependendo do local que ele se encontra. Então, nós temos essa região aqui que está próximo às vértebras cervicais, que nós chamamos de parte cervical do esôfago. Nós temos a parte torácica, que é essa maior parte aqui, ó, aonde ele se encontra dentro de cavidade torácica, e a menor parte do esôfago, quando ele passa pelo músculo do diafragma e chega dentro de cavidade abdominal, é onde nós temos a parte abdominal do esôfago. Então, o esôfago pode ser dividido em 3 partes. Depois do esôfago, nós chegamos no estômago. Então, aqui está o estômago, que se encontra no quadrante, né, predominantemente no quadrante superior esquerdo do abdômen, tem o formato de um J e pode ser dividido em 4 partes. Então, a primeira parte do estômago nós chamamos de cárdia. Então, após a passagem do alimento pelo esôfago, ele chega nessa região do estômago que nós chamamos de cárdia. Se a gente traça uma linha imaginária da cárdia até o outro lado do estômago, nós dividimos o estômago em 2 partes. Uma parte superior, que nós vamos chamar de fundo do estômago, e uma parte inferior, que é a maior parte do estômago, que nós vamos chamar de corpo. Então, quando o alimento passa pelo esôfago, entra pela cárdia, ele fica alojado basicamente no corpo do estômago. Raramente nós vamos ter o fundo sendo ocupado por alimento, geralmente ele é ocupado por ar. Depois que o alimento fica aqui no corpo, e reparem que o estômago é a única parte dilatada desse canal, justamente porque é aqui que vai acontecer a digestão. Então, aqui nós vamos ter uma digestão química, formada pelas enzimas gástricas, e tem uma digestão mecânica, formada pelo movimento que acontece do estômago. Então, aqui agora, nós precisamos dar uma pausa nesse alimento, não dá para passar correndo, porque agora o alimento precisa ser digerido. Então, é por isso que essa região, que esse órgão é a única parte dilatada do nosso sistema digestório. Então, depois que fica aqui no corpo, que já faz o processo, já passou pelo processo de digestão, esse alimento vai ser encaminhado para a saída do estômago e vai vir para uma parte que nós chamamos de pilouro. Então, depois do corpo, vem para o pilouro, para do pilouro cair já em intestino delgado. Fechou? Aqui no estômago ainda nós podemos ver 2 curvaturas. Uma curvatura menor e uma curvatura maior, que vão se chamar curvatura menor e curvatura maior. Então, a curvatura menor é medial, enquanto a curvatura maior vai ser lateral. Depois que sai do estômago, esse alimento ele entra no intestino. E aí agora no intestino vai terminar um processo de digestão que se iniciou e foi quase que completo em estômago, termina numa primeira parte do intestino para depois começar realmente o processo de absorção. E nós podemos dividir os intestinos em 2. Um intestino chamado intestino delgado, que no dia a dia, no interior da Bahia, nós chamamos de tripas, e o intestino grosso, que é essa parte aqui, obviamente, mais grossa do que o intestino delgado. O intestino delgado ainda, ele pode ser dividido em 3 partes. Nós temos o duodeno,
que é a primeira parte do intestino delgado, né? Então, aqui nós temos ainda estômago, um pedaço de estômago, que depois do estômago o alimento entra no duodeno. Então, a carne, por exemplo, ela não é muito bem digerida a nível de estômago. A sua digestão ela vai terminar a nível de duodeno, principalmente pela ação de duas estruturas aqui, que vai despejar as enzimas que estão vindo do fígado e as enzimas que estão vindo do pâncreas. Então, nós temos aqui as enzimas hepáticas, as enzimas pancreáticas, que vão auxiliar na digestão da carne, por exemplo, e neutralizar esse pH que vem ácido lá do estômago. Então, o duodeno, ele tem esse formato da letra C, e ele pode ser dividido em 4 partes. Então, nós temos aqui, as 4 partes do duodeno, que nós vamos chamar de parte superior do duodeno, parte descendente do duodeno, que vai ser na parte descendente aonde serão despejadas essas enzimas hepáticas e pancreáticas. Nós vamos ter a parte horizontal e a parte ascendente, tá? Na parte descendente, nós encontramos aqui o que nós chamamos de papila maior. Aqui fica mais fácil de ver. Eu não sei se tem outra foto aqui, deixa eu ver. Pronto, tem uma foto aqui mais aumentada, onde a gente consegue ver aqui 2 papilas, uma maior e aqui, galera, uma menor. Então, a gente vai ter aqui a papila maior do duodeno e a papila menor do duodeno, que estão na parte descendente. Então, aqui, estão vindo os 2 ductos do pâncreas, por exemplo, e o ducto que vem de fígado, na verdade, o ducto que vem de vesícula biliar, uma estrutura lá que pertence lá ao fígado também. Então, aqui, que serão comentadas na parte de órgãos digestórios anexos. Então, é aqui que vai ser despejada essas enzimas que vão ajudar a finalizar, por exemplo, a digestão da carne e a neutralização do pH. Beleza? Então, aqui, papila maior e a papila menor do duodeno. Depois do duodeno, nós chegamos no jejum e ilho. O jejum e ilho, galera, na anatomia, fica difícil da gente dividir um do outro. A gente consegue dividir muito bem quando vai para a parte de histologia, para a parte de fisiologia, a parte funcional. Mas na anatomia, a gente não divide muito, não. Então, depois do duodeno, eu sei que vem o jejum, e do jejum vem o ilho. Então, eu sei que a parte do intestino delgado que está mais próximo do duodeno é o jejum, e a parte do intestino delgado que está mais próximo do intestino grosso é o ilho. Nas aulas práticas lá de anatomia, eu costumo brincar com meus alunos que isso daqui, galera, é o jejum e ilho, sabe? A gente acaba falando como se fosse uma coisa só para facilitar a descrição na anatomia lá para a galera nas aulas práticas. Mas sabendo que após o duodeno a gente tem o jejum e antes de intestino grosso nós vamos ter o ilho. Aqui nós temos aqui então, já desembocando no intestino grosso, então eu sei que essa parte de intestino delgado é o ilho, porque está mais próximo de intestino grosso aqui, E aí a gente vai ter um orifício entre o ilho e essa parte de intestino grosso que se chama seco, nós vamos ter um ósteo chamado de ósteo ilho-secal. Então, tudo que foi e deveria ser absorvido, já foi absorvido em intestino delgado. Então, aqueles nutrientes, aquelas vitaminas todas lá, já foram absorvidas em intestino delgado. Aqui agora, em intestino grosso, nós vamos ter basicamente a absorção de água, beleza? Mas o professor de fisiologia, ele vai falar um pouco melhor sobre isso, sobre essas funções, como acontece a parte de digestão em estômago, a ação das enzimas hepáticas, a ação das enzimas pancreáticas. Vou deixar para o professor de fisiologia se virar aí com vocês para isso. Então, no intestino grosso, a gente vai ter basicamente agora a absorção de água. E o intestino grosso ele também pode ser dividido em algumas partes. Então, a primeira parte do intestino grosso é o que nós chamamos de seco. E ele se localiza no quadrante inferior direito do abdômen. Então, o intestino grosso começa no quadrante inferior direito do abdômen, passa por todos os quadrantes para sair aqui
no centro depois de novo, né? Então, aqui nós temos o seco, que é essa primeira parte. No seco, nós encontramos esse rabicho aqui, ó, que nós chamamos de apêndice vermiforme. É isso mesmo, é esse miserável que de vez em quando ele inflama. Olha aqui o orifíciozinho aqui, ó, para o apêndice. No interior da Bahia tem uma cultura dizendo que não pode comer, né, a goiaba com caroço, o tomate com caroço, o pepino com caroço, porque o caroço pode aqui entupir isso daqui e dar no apendicite. Tá? Geralmente isso daqui acontece, galera, quando tem alguma alteração, principalmente no sistema linfático, às vezes, que realmente obstrui esse orifício e aqui acaba gerando um processo inflamatório no apêndice que vai, como todo processo inflamatório, vai aumentando de volume até que pode realmente estourar e aí extravasar o conteúdo que está aqui dentro para a cavidade abdominal, gerando um grande processo infeccioso. Isso é extremamente grave, tá? Então, o intestino grosso, ele começa no seco, depois aquele bolo fecal, ó, começa a ter um trajeto ascendente, então aqui a gente vai ter o colo ascendente. No quadrante superior direito, a gente já conhece aqui, ó, ou a gente vai falar, na verdade, desculpa, na próxima aula, que aqui está o fígado. Então, ao encontrar o fígado, faz uma curva, que é a flexura direita, antigamente chamada flexura hepática. Depois pega um trajeto horizontal, na verdade, né, transverso, onde a gente vai ter o cólon transverso, encontra o baço desse lado esquerdo e faz uma curva agora para baixo, onde nós vamos ter uma flexura, chamada flexura esquerda, mas por ter encontrado o baço, nós vamos chamar de flexura esplênica, e aí ele começa a descer num colo descendente. Quando chega mais ou menos na altura do osso ilíaco esquerdo, ele faz um trajeto sinuoso, faz como se fosse um S aqui, ó, e aí é a hora que dá origem ao colo chamado de colo sigmoide, até a hora que pega um trajeto reto, que nós chamamos de reto, e sai pelo orifício aqui de saída, que nós vamos chamar de ânus. Então, esse daqui é o trajeto que o bolo fecal faz dentro de intestino grosso. Fechou? Espero que tenham gostado da aula, uma aula também rapidinha sobre o sistema digestório. Você pode ir à academia todos os dias, beber bastante água, tomar vitaminas e não comer açúcar. Mas se você não souber lidar com seus sentimentos e emoções, você adoecerá. Gravem isso. Saibam lidar com as suas emoções e seus sentimentos. Se não estão conseguindo lidar, procurem ajuda, porque com certeza o seu corpo físico vai te cobrar isso em um determinado momento. Pensem nisso para se tratarem e tratarem os futuros pacientes de vocês. Fechou, galera? O paciente é um todo, não é só uma dor no joelho ou uma dor no ombro. Lembre-se, nós somos um todo. Fechou? Gratidão a todos, espero que estejam gostando. Até a próxima aula.